A paz, meus queridos, que bom estar com vocês. Nós estamos estudando sobre família, eu estou respondendo as perguntas, né? Que as pessoas que me acompanham têm me feito ao longo desse tempo, né? Que têm me seguido. Então eu quero esclarecer algumas coisas para vocês. Mas antes de qualquer coisa, por favor, se inscreva no meu canal, aperte o sininho e dá um like, tá bom? E você vai ficar por dentro de tudo que eu vou postar aqui e vai ser abençoado com a palavra de Deus. Bom, gente, eu sou casada já há 37 anos e posso dizer que Deus tem nos abençoado com um lar muito feliz e bem estruturado. Eu tenho uma filha única, que é uma mulher de Deus, casou com um rapaz que é um homem de Deus, tenho 2 netinhos maravilhosos e sou muito feliz na minha família. Então, esse é um assunto que eu trato com alegria, que eu falo com alegria, porque você ter uma família onde todos se dão bem, né? São felizes, os relacionamentos se fluem, né? Fluem em amor. Não que nós sejamos perfeitos e quem não erra, quem não se irrita um com o outro, em algum momento não se entende, tem que se esclarecer. Nós somos humanos, somos imperfeitos, então a gente erra. Mas quando errarmos, a gente tem a oportunidade de se retratar, né? E buscar a plena comunhão, porque ser feliz no lar, eu acho que é tudo que todos nós desejamos, né? Eu acho que é o mais importante. Mas eu quero responder a seguinte pergunta hoje. Quem deve exercer a liderança espiritual do lar? Né? Quem você acha? Aqui no texto lá em Efésios, eu já li nas palavras anteriores, mas eu vou ler de novo. Lá em Efésios 5, 25, 26 diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, purificando-a por meio da lavagem de água pela palavra. Então, aqui o texto diz assim, que o marido deve exercer a liderança espiritual sobre a mulher. Ele tem que a santificar, ele tem que a purificar pela lavagem da palavra. Então, a liderança, Deus espiritual, Deus deu essa responsabilidade ao homem. E você sabe aqui, esse texto que diz assim, tendo-a purificado ou purificando-a, né? Por meio da lavagem de água pela palavra. Eu li esse texto e não tinha muito discernimento sobre esse texto. Até que um dia eu tive uma experiência com Deus. Eu estava na igreja e nós sempre temos vasos de plantas naturais na igreja. E eu adoro ver se está tudo em ordem. Então eu cheguei lá e vi que a planta estava com as folhas sujas. Sabe quando a planta começa a receber muito pozinho? Aquela folha já não fica viçosa, ela fica opaca, fica sujeira em cima. E eu gosto de cuidar, então peguei um paninho úmido e fui limpar as folhas da planta na igreja, do vaso da igreja. E comecei a limpar. E aquela flor começou a ficar viçosa, brilhante. Eu fiquei tão feliz, falei, que coisa linda. Fiquei olhando, né, a planta. O Espírito falou para mim na hora. É isso que eu desejo que os maridos façam com suas esposas. Que eles a limpem pela ministração da palavra e elas ficarão o quê? Viçosas, né? Sem ruga, sem mácula. Um dia eu ouvi um pastor falando assim que mulher que tem ruga mulher que é enrugada é porque o marido não trata bem. Imagina, não é isso que a palavra diz, é um outro significado. Mas assim, o marido deve tratar bem a esposa, ministrar a palavra sobre ela, né? Quando a vir errar em algum aspecto, falar sobre a palavra, exortá-la com amor, né, para que ela possa se arrepender e voltar para o caminho e ficar firme com Deus. Isso tudo é muito lindo e, né, a gente espera que o nosso marido seja assim. Mas nem sempre é assim. Tem muitas esposas que reclamam que os seus maridos não são líderes espirituais sobre elas. Que elas têm uma vida espiritual, uma vida de comunhão com Deus muito
mais profunda que eles próprios, né? Então, na verdade, às vezes os papéis parecem inverter. Se você é mulher e está me ouvindo, se você não tem um marido que seja o líder espiritual, o que fazer? Não é? Esse é o propósito de Deus. Caso ele não seja, você tem que buscar no Senhor essa liderança e o Espírito Santo vai te ensinando e você deve gerar em oração a mudança do seu marido. Mas você deve amar o seu marido, orar por ele, mas não exercer a liderança espiritual sobre ele. Você pode protegê-lo em oração, mas se ele não ocupar a posição que Deus estabeleceu para ele, você pode, não é, orar pela sua família, orar por ele, mas você não pode assumir a posição dele e querer ensiná-lo. Porque a Bíblia deixa claro que o marido não aceite que a mulher o ensine. E nós devemos ganhar o nosso marido, caso você não tenha um marido cristão, você deve ganhar o seu marido com o seu bom comportamento, o amando, exercendo o seu papel em amor, sendo uma boa discípula de Cristo, né? E amando o seu marido, fazendo-lhe o bem e através do seu bom testemunho, ele vai ser ganho para Cristo, mas não com palavras, como diz a Bíblia, sem palavras. Tem mulher que se converte, muito prega, pouco age, e em vez de ganhar o marido se afasta. Eu conheço uma história, não posso nem falar o nome aqui, de uma mulher que se converteu e com os anos o marido não aguentou e foi embora. Por quê? Primeiro que ela não tinha sabedoria, se lançou lá na igreja, não saía da igreja, o marido se sentiu rejeitado, cobrava dela, em vez dela corresponder, ela brigava com ele. Então, a mulher que tem um marido que ainda não se converteu, tem que ter muita sabedoria, sabe? Tem que agir bem para com ele. E aí, o que aconteceu? Ele ficou um tempo com ela, achou que ela era uma fanática, porque ela, em vez de mudar o comportamento, não mudou. E aí, o que aconteceu? Largou a esposa. E hoje ela, contando para mim a história, eu pude analisar o que aconteceu. Então, minha querida, você que está me ouvindo, ouça bem. Ganhe o seu marido espiritualmente no Senhor. Ou para a conversão, caso ele já seja convertido, mas ele não é um homem espiritual que busca a Deus, você está fazendo isso muito mais que ele, ore por ele, para que ele receba uma renovação do espírito e se posicione. Mas você pode orar pelos seus filhos, pelo seu marido, e se ele delegar a você a responsabilidade da educação na fé para os seus filhos, caso ele não exerça, você deve influenciar, deve ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Quando eu era pequena, o meu pai não era convertido, só a minha mãe. E a minha mãe ensinava a palavra para nós, para mim e para os meus 2 irmãos, né? E nos levava na igreja, nós somos todos firmes na igreja. Porque o meu pai estava longe, mas a minha mãe foi fiel, tinha sabedoria para agir com meu pai e comunicou a fé para nós. Então hoje meu pai é convertido, um homem de Deus, e ele exalta minha mãe pelo fato dela ter ficado firme na igreja, pelo fato dela ter ensinado os filhos no caminho do Senhor. E uma coisa eu quero também dizer às mulheres, caso o seu marido, né, não assuma a posição espiritual, minha querida, você não está isenta, né, de ser cobrada de Deus que você assuma a sua posição, né? Porque tem muita mulher que o marido não vai na igreja, ela fala, eu não vou porque ele não vai. Deus vai cobrar de você. A minha mãe ia todo domingo, quarta-feira, quando dava, ia na escola dominical, levava os filhos firmes ali, e todos nós estamos firmes no Senhor, e o meu pai veio para o Senhor. Tem mulher que o marido não vem na igreja e ela já vem com desculpa, ele não vai, não vou também, né? E qualquer coisa eu fico em casa. Não pode ser assim, não. Deus vai cobrar de você também responsabilidade, e a mulher de Deus deve buscar ter filhos, né? Firmes com Jesus Cristo, com Deus na palavra. Amém? Então fica aqui a minha resposta. De quem é a liderança espiritual?
do marido. Então, marido, você que está me ouvindo, exerce essa liderança. Caso o marido não exerça essa liderança, a esposa tem que orar por ele, buscar ter vida com Deus, né? Cada vez mais íntimo e orar pelo seu marido e instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um lar firmado no Senhor e firmado na sua palavra, que aí você vai estar construindo a sua casa num terreno sólido, sobre a rocha, e nada vai ruir o seu lar. Que esta bênção esteja sobre a sua vida em Cristo Jesus. Amém.